Cara, o teu discurso, ele atinge uma parte importante da sociedade brasileira, uma parte poderosa, uma parte que está envolvida, inclusive, com um modelo de... com o que nos torna um país importante para o resto do mundo, né? Então, por exemplo, eu aposto que tem uns cara do agronegócio que fica putíssimo contigo. A gente estava conversando ali embaixo e você estava me contando que tinha os caras pegaram trechos de você falando e fizeram react e estavam falando tudo mais. Ou seja, tu se sente confortável em estar incomodando essa galera poderosa, de certa forma? Vamos lá. Essa pergunta é muito boa, porque me dá a oportunidade de responder, porque quando eu vim aqui, o que foi que aconteceu? A bancada da agropecuária do Congresso Nacional me respondeu, vários influencers do agronegócio me responderam, com xingamentos, com ataques, inclusive um dos influencers do agronegócio é o Murilo Grover, acho, Groter, enfim, acho que é esse o nome do sujeito. Ele fez lá um vídeo de 3 minutos me xingando e me atacando e tal. E aí no vídeo ele mentiu, né? Como é característico desse povo, eles só sabem mentir. Por quê? Uma das coisas que eu falei aqui no Flow é que o agronegócio é um exemplo perfeito do que é a dependência econômica brasileira. Por quê? O agronegócio não produz as máquinas e equipamentos, não produz os fertilizantes, não produz as sementes, não produz nem sequer a desgraça do agrotóxico que a gente usa. Então a gente está falando de uma atividade econômica que se apresenta como tecnológica, como moderna, como potente, mas na verdade é 100% dependente de monopólios estrangeiros e que toda a cadeia produtiva dele é controlado por empresas estrangeiras e que boa parte do valor produzido pelo agronegócio é exportado para os centros do sistema capitalista, porque simplesmente a cadeia produtiva não é nacional. Veja, isso não tem como contestar, isso é verdade, isso é dados. Então, 85% dos fertilizantes do Brasil são importados, né? A maioria dos agrotóxicos do Brasil são importados. A maioria das máquinas e equipamentos do Brasil são importados. As sementes são importadas. Inclusive, existe um debate muito importante dos movimentos camponeses, quilombolas, MST, sobre sementes crioulas para a gente não depender de grandes monopólios como a Monsanto, por exemplo, para fazer o cultivo das culturas importantes para o Brasil. Aí o que foi que esse influencer do agronegócio respondeu? Vai produzir como? Porque você tem que pagar PIS, COFINS, SMS e tal. O agronegócio é hoje o maior beneficiário do Brasil inteiro de isenções tributárias. Agronegócio no Brasil praticamente não paga imposto. Ele é isento de imposto na exportação, a partir da Lei Candir, que foi aprovada ainda nos anos 90 no governo FHC. Então, produtos primários são isentos de pagar imposto na exportação. É isenta, inclusive, na importação de máquinas, equipamentos, de fertilizantes, de agrotóxicos e por aí vai. E é isenta também de vários impostos estaduais e impostos federais. Então, veja, é mentira, simples e objetivamente mentira, falar que o agronegócio é totalmente dependente do ponto de vista produtivo e do ponto de vista tecnológico por causa de alta carga tributária. Além do agronegócio ter o maior número de benefícios fiscais de toda a economia brasileira, todo ano o Plano Safra está mais de 400 bilhões de reais, né? Que é crédito subsidiado pelo governo. Além de ser isento, ele ainda recebe incentivos fiscais que nenhum outro setor da economia tem. Veja, nenhum outro setor tem tanto crédito barato disponível, subsidiado pelo governo como o agronegócio. Então, o que os influencers do agronegócio fizeram foi querer manter essa coisa que é a tônica da Rede Globo, né? Que é a campanha agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Na verdade, o que a gente tem é uma máscara de modernidade que não passa de uma reatualização do grande latifúndio saído da escravidão que não foi democratizado com a reforma agrária, como defendia André Rebouças e tantos outros importantes abolicionistas, Joaquim Nabuco e por aí vai, que se moderniza, mas se moderniza no modelo dependente. E os poucos centros produtores de tecnologia nacional, como a Embrapa está com o pires na mão. Precisando mendigar emenda parlamentar para conseguir se manter com déficit de pesquisadores, precisando fazer concurso, precisando se modernizar, fazer mais investimentos, e a Embrapa não tem recursos suficientes. Aliado a isso, outra coisa que os influencers do agronegócio fizeram foi me atacar, porque qual é o debate que a gente faz? O agronegócio ele não produz comida, ele produz mercadoria para exportação. Então a prioridade do agronegócio não é abastecer o mercado interno. Quem quer ver a prova disso? O Trump começou a frescar
com tarifaço, fechou o mercado dos Estados Unidos para vários produtos brasileiros, consequência prática, no supermercado o preço das mercadorias estão caindo. Por exemplo, o preço do café caiu 20%. Por que o preço do café caiu? Porque agora não pode exportar para os Estados Unidos, aí é obrigado a deixar o café para ser vendido no Brasil. Mas se não, a prioridade deles é exportar, é receber em dólar, é receber em euro e não abastecer o mercado interno. Prova disso é que aquele cafezinho de péssima qualidade, Santa Clara, espero que ela não processe a gente. Se for processar, processe o Igor, viu? Aquele café Santa Clara de péssima qualidade, a gente tava comprando aquele ali por R$30, pô. E o Brasil é o maior produtor do mundo de café, ao lado da Colômbia e do Vietnã. Então, o que é que explica, por exemplo, a gente ser o maior produtor de café do mundo e o trabalhador brasileiro pagar R$30 num saquinho de café de péssima qualidade que nem café, o resto do café, né, que sobra para o consumo da gente. O que explica que a gente está falando de um modelo de agricultura que não é para produzir comida, abastecer o mercado interno e garantir segurança e soberania alimentar. A gente está falando de um modelo financiarizado de produção em que a cadeia produtiva e a comercialização é controlada por monopólios estrangeiros e que a prioridade é exportar o mercado interno que se exploda, né, e o passivo ambiental, a degradação, o trabalho análogo à escravidão, como a gente viu nas maiores vinícolas do Rio Grande do Sul, fica no Brasil. Então, assim, eu desafio qualquer influência do agronegócio, desses que me atacaram, a fazer um debate frente a frente comigo sobre agricultura, reforma agrária e fome. Eu garanto a vocês que eu sustento esse debate com qualquer um. Inclusive, o deputado que preside a bancada da agropecuária, que fez um vídeo também me atacando, ele debateu comigo, lá no Três Irmãos, o deputado Zé Vitor, lá de Minas Gerais. O deputado é agrônomo, né? Foi secretário de Meio Ambiente, é deputado da bancada do agronegócio, e aí o debate tá lá no YouTube para todo mundo ver que eu provei que o agronegócio ele é um fator de atraso do Brasil. Ele explica a dependência do nosso país e ele não produz comida, mas sim mercadoria para exportação sem gerar emprego, sem gerar tecnologia e gerando passivo ambiental. No debate frente a frente comigo, o deputado agrônomo não conseguiu defender o agronegócio. Então é por isso que eu fico... Tem um meme, né? Que a menina lá que participou da Fazenda, para mim é uma honra vocês me odiarem. É tipo isso, para mim é uma honra, um prazer inenarrável. Gostei. Tá. Bom, então vamos ver aqui o que a galera mandou pra gente. Agora sim, começando aqui pelo Caetano Braga. Não vai cair, hein? Não vai cair o sinal. Vamos ouvir. Vamos lá. Boa noite, pessoal do Flow. Boa noite, Jones. Jones, no livro Os Senhores do Crime, do Jean Ziegler, ele diz que o crime organizado seria uma das formas mais puras do capitalismo, porque funciona praticamente sem limites éticos, visando apenas o lucro. Eu queria ouvir a sua opinião sobre essa visão, fazendo um paralelo principalmente com os escândalos que a gente viu da Faria Lima. E se puder, no final, falar de uma maneira inteligente como que a gente consegue combater o crime organizado sem onerar o trabalhador e o mais pobre, diferente do que a gente vê hoje em dia. Dá-lhe. Vocês ouviram a pergunta? Ouvi. Uhum. Perfeito, vamos lá. Vai, manda ver. Carlos. Eu não ouvi a pergunta, mas vou ouvir essa. Foi basicamente uma pergunta falando do Jean Ziegler, que ele diz que o crime organizado é uma das formas mais puras de capitalismo, porque é uma dinâmica de acumulação sem limites éticos. Gente, vamos imaginar aqui um jovem do Rio de Janeiro com um fuzil na mão. Vamos imaginar. Esse fuzil normalmente não é produzido no Brasil. Né? A gente tá falando de um fuzil israelense, de um fuzil estadunidense, belga e por aí vai. Como é que chega um fuzil na favela do Rio de Janeiro? Porque assim, vamos partir do pressuposto aqui que aquele menino, aquele jovem que tá com um fuzil na mão, ele normalmente é semi-analfabeto. Ele não terminou nem sequer o ensino médio. Ele não fala inglês, ele não habla espanhol. Então ele não controla a cadeia de comercialização global daquele fuzil. Perfeito? A cocaína é uma das mercadorias ilegais fundamentais para sustentar o tráfico de drogas e, consequentemente, inclusive, o tráfico de armas. O Brasil não produz cocaína. Cocaína é produzida nos países andinos a partir da folha da coca, que é uma folha ancestral usada por povos originários. Veja, a gente está falando de um comércio logístico continental. Porque não é fácil você fazer com que uma mercadoria saia, por exemplo, do Peru, da Bolívia, da Colômbia, do México e por aí vai, para chegar no Brasil, que está entre os 5 maiores consumidores de cocaína do mundo. Vamos também aqui fazer um consenso mínimo, que é aquele rapaz que está com um fuzil numa favela, numa rocinha da vida, ele também não comanda o tráfico transnacional de cocaína.
muito menos o tráfico de drogas sintéticas que são importadas da Europa Ocidental. Então, assim, não é a pessoa que mora na Rocinha que comanda o tráfico de êxtase que sai de Amsterdã e vai parar nas baladas de Copacabana, da Faria Lima e por aí vai. Estamos concordando com isso. E aí vem um terceiro vetor, né? Para garantir o tráfico de armas, tanto interno quanto internacional, o tráfico de drogas, a gente precisa de muito dinheiro. Para movimentar dinheiro é fundamental a lavagem de dinheiro. A gente está falando de bilhões e bilhões. E o que é a lavagem de dinheiro? É você fazer um processo de ocultamento, né, da origem e do destino do dinheiro, dando uma fachada legal para um dinheiro que é ilegal. Isso é uma operação extremamente complexa. Tem a ver agora com... agora tá na mídia, inclusive, a Operação Carbono Oculto. Exatamente. Que tem tudo a ver com isso que você está falando. Exatamente. Então perceba aqui 3 pernas fundamentais do que se chama de crime organizado, né? Tráfico de armas, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. Nenhuma dessas cadeias econômicas, né, dessa economia predatória, como alguns sociólogos chamam, é controlado a partir dos aviãozinhos da favela. Perfeito? Uhum. Então, assim, a maior apreensão de armas da história do país foi feita num condomínio no Rio de Janeiro, né, que inclusive o Bolsonaro, né, morava próximo lá, era vizinho. O rapaz está sempre no lugar errado, na hora errada. Uma das maiores operações financeiras agora contra a lavagem de dinheiro do crime organizado foi feito na Faria Lima. Uma das maiores apreensões de drogas da história do Brasil foi feita no Porto de Santos, né? Que dizem as más línguas que um ex-presidente comanda a corrupção no Porto de Santos há 30 anos, um ex-presidente golpista. Eu não vou falar o nome, porque eu tô recebendo processo demais já, Igor e Carlos, tá difícil.